Durante algumas noites, no ano de 1975, a base aérea de Loring, no estado norte-americano do Maine, foi invadida por misteriosas aeronaves oriundas do espaço aéreo canadense. Na época, a base abrigava armas nucleares, bombardeiros B-52 e aviões tanque KC-135. Os incidentes da base aérea de Loring são extremamente bem documentados, tanto em termos de depoimentos pessoais, quanto em documentos desclassificados da CIA e do Centro de Comando Militar. Esse estranho caso começou na noite de 27 de outubro de 1975, quando um segurança da base observou o que foi descrito oficialmente como um helicóptero não identificado, que apareceu perto do perímetro norte da instalação. A aeronave estava voando em baixa altitude, estimada em cerca de 45 metros, e parecia apresentar uma luz de navegação vermelha e um estroboscópio branco. O helicóptero parecia estar particularmente interessado na área altamente segura de armazenamento de armas nucleares em Loring. Helicópteros da Guarda Nacional foram enviados em uma tentativa de contatar e identificar a aeronave, mas essas tentativas não tiveram sucesso. A base foi imediatamente colocada em alerta máximo. Pouco depois que a aeronave apareceu, operadores de radar na torre de controle de Loring observaram outra aeronave desconhecida circulando entre 16 e 20 km a nordeste da base. Mais uma vez, essa aeronave não pôde ser identificada, apesar das inúmeras tentativas de contato por rádio em canais civis e militares. A primeira aeronave desconhecida eventualmente virou para o norte e voou para o Canadá, perto de Grand Falls, New Brunswick, e a segunda aeronave desconhecida desapareceu do radar, possivelmente pousando ou descendo abaixo da cobertura deste. Na noite seguinte, em 28 de outubro, outra aeronave desconhecida apareceu sobre Loring, desta vez sem luzes. Mais uma vez, helicópteros da Guarda Nacional foram enviados para investigar, mas não conseguiram estabelecer uma confirmação visual da aeronave. Em um relatório de operação emitido após o incidente, as autoridades escreveram que, é nossa opinião, que o helicóptero desconhecido demonstrou uma intenção clara na área de armazenamento de armas. É inteligente e um aviador muito capaz. Os incidentes continuaram pelo menos até 30 de outubro. Em resposta à invasão, a segurança de Loring aumentou o efetivo no local e entrou em contato com as autoridades canadenses para permitir que aeronaves dos Estados Unidos perseguissem a aeronave infratora no espaço aéreo canadense, caso a aeronave desconhecida retornasse. Um relato dessas invasões aéreas em Loring vem de Arthur Beers, que serviu na base de 1970 a 1976. Segundo ele, sua história favorita ocorreu quando ele estava num turno de segurança. Era à noite, quando a área de armazenamento de armas nucleares foi sobrevoada pelo que parecia ser um helicóptero Bell, o H-1 Iroquois desconhecido. Beers informou a base por rádio e partiu imediatamente para a área de armazenamento. Quando chegou, ele recebeu ordens pelo rádio para abater o helicóptero, se ele tentasse sobrevoar a área novamente. Após avisar as equipes de segurança dessas ordens, Beers foi ordenado a se dirigir para a entrada da base e, quando chegou, conversou com o general, que disse que o presidente havia sido informado do que havia acontecido e que suas novas ordens eram atirar apenas se o helicóptero tentasse pousar. Em seguida, assim que começou a informar as equipes de segurança sobre as novas ordens, o helicóptero não iluminado reapareceu, fazendo isso mais 2 vezes durante seu turno. Ele voltou outras 3 noites e então simplesmente desapareceu. Até onde Beers sabe, sua identidade nunca foi descoberta. Já Michael Wallace, um ex-piloto de aviões-tanque KC-135, que serviu em Loring em 1975, compartilhou sua própria experiência bizarra. Wallace e algumas centenas de outros funcionários foram informados sobre um objeto silencioso e luminoso pairando sobre a base, que podia se mover muito rapidamente e não convencionalmente.
O objeto foi chamado abertamente de UFO pelo pessoal da base. Wallace afirmou que o pessoal de Loring foi informado para apenas falar com os oficiais do Comando Aéreo Estratégico sobre a invasão, não para falar com a imprensa, e que eles iriam contar à imprensa que havia um helicóptero canadense cruzando a fronteira e os importunando. Ele também observa que aeronaves seriam trazidas para auxiliar nos esforços para proteger a base e investigar o que estava acontecendo. Wallace se lembra de ouvir vozes estressadas no rádio enquanto os pilotos e o pessoal da torre tentavam rastrear o objeto que voava para frente e para trás sobre a base em velocidades incríveis. Tão rapidamente quanto as transmissões começaram, elas terminaram quando o pessoal da torre declarou simplesmente: "Nós o perdemos." Quando Wallace se encontrou mais tarde com o piloto da aeronave líder, que foi enviada para interceptar o objeto, este disse: "Não posso falar sobre isso, e você não acreditaria em mim se eu pudesse falar sobre isso." Já John Morkavich, que serviu em Loring de 1972 a 1975, relatou que na época fazia parte do corpo hospitalar. Em uma noite dos últimos meses de 1973, as sirenes da base dispararam e ele e seus companheiros observaram uma grande movimentação da segurança, de caças e de bombardeiros. Cerca de 3 semanas depois, enquanto estava no clube dos oficiais com o Dr. John Shepard e alguns pilotos numa conversa descontraída, Shepard se virou para os pilotos e perguntou o que havia acontecido na noite que os alarmes da base soaram. Um tenente-coronel respondeu que um UFO apareceu no radar do nada e estava pairando sobre Loring, perto do depósito de armas. Uma aeronave foi enviada para interceptá-lo. O UFO foi visualizado e rastreado no radar. Então o tenente-coronel disse: "Essa maldita coisa estava lá em um segundo e desapareceu no outro. Desapareceu." Então, a análise do radar mostrou que esse fantasma estava tão longe e em uma altitude tão alta. Deixe-me dizer uma coisa: não há nada neste planeta que possa fazer as coisas que essa aeronave ou o maldito UFO fez. Então, os pilotos se levantaram e se afastaram da mesa. O Dr. Shepard e Morkavich ficaram chocados e não conversaram mais sobre isso. Uma das investigações mais completas dos incidentes de Loring foi conduzida por Barry Greenwood e Lawrence Fawcett, e incluída em seu livro de 1984, Intenção Clara, o encobrimento da experiência UFO pelo governo. Num trecho desse livro, em 28 de outubro de 1975, às 7h45 da noite, os sargentos Clifton Blakesley e William Long, ambos designados para o 42º Esquadrão de Polícia, estavam de serviço na área de armazenamento de munições. Junto com o sargento Danny Lewis, ambos os sargentos Blakesley e Long avistaram o que pareciam ser as luzes de funcionamento de uma aeronave se aproximando da base aérea de Loring, vinda do norte a 900 metros de altura. A aeronave manteve uma distância de cerca de 5 km de Loring e foi observada intermitentemente pela próxima hora. Ao avistar a aeronave pela primeira vez, o sargento Lewis ligou para o posto de comando e informou que a aeronave desconhecida havia retornado para Loring. Lewis relatou que podia ver uma luz branca piscando e uma luz âmbar ou laranja. A velocidade e o movimento no ar sugeriram que a aeronave era um helicóptero. Das 7h45 da noite às 8h20, ela estava sob observação constante, tanto visualmente pelo pessoal na área de armazenamento, quanto eletronicamente pelo radar da torre de controle, que mostrava a aeronave em uma posição 5 km ao norte do perímetro de Loring. A aeronave desconhecida aparecia e desaparecia de vista e, em um ponto, apareceu no final da pista a uma altitude de 45 metros. O objeto posteriormente desligou suas luzes e reapareceu sob a área de armazenamento de armas, mantendo a altitude de 45 metros. Neste momento, o sargento Steven Eitner, chefe da equipe de um bombardeiro B-52, estava trabalhando em um caminhão de lançamento de mísseis, junto com o sargento Jones e outros membros da equipe. Jones avistou um objeto vermelho e laranja sobre onde estava localizada a área de armazenamento de armas. Para Eitner e Jones,
o objeto parecia uma bola de futebol esticada. Ele pairou no ar, enquanto todos na equipe o observaram com admiração. Enquanto isso, o objeto apagou suas luzes e desapareceu, mas logo reapareceu novamente sob a extremidade norte da pista, movendo-se em movimentos bruscos. Ele parou e pairou. Eitan e o resto da equipe entraram no caminhão e começaram a dirigir em direção ao objeto. Seguindo por uma estrada paralela à pista, eles viraram à esquerda em direção a outra estrada que levava à área de armazenamento de armas. Ao fazerem a curva, avistaram o objeto a cerca de 90 metros à frente deles. Ele parecia estar a cerca de 1,5 metro de altura e pairava sem movimento ou ruído. Exibindo uma cor laranja avermelhada, o objeto tinha um comprimento de cerca de 4 carros enfileirados. Eles não conseguiram ver nenhuma porta ou janela do objeto, nem nenhuma hélice ou motor que o manteria no ar. De repente, as sirenes da base começaram a soar. Eitan podia ver várias luzes e veículos da polícia militar em direção à área de armazenamento de armas, em alta velocidade. Johnny se virou e disse aos companheiros que era melhor saírem dali. Então, eles partiram imediatamente. A polícia militar não tentou detê-los. O interesse deles estava no objeto sobre o depósito de armazenamento, não no caminhão que estava em uma área restrita. A equipe dirigiu o caminhão de volta ao seu local original e observou tudo de lá. A cena na área de armazenamento de armas era caótica, com luzes azuis girando ao redor e os holofotes dos veículos brilhando em todas as direções. Os homens decidiram não relatar o que tinham visto, porque tinham entrado em uma área restrita e poderiam ser presos por desobediência. O objeto desligou suas luzes e desapareceu, para não ser visto novamente naquela noite. A polícia conduziu uma verificação de segurança na área de armazenamento de armas, por dentro e por fora, mas sem resultados. O radar mais uma vez rastreou brevemente o objeto, indo para Grand Falls, New Brunswick e finalmente desaparecendo em Grand Falls. Os incidentes ocorridos em 1975 na base aérea de Loring mostram que, mesmo há quase 50 anos, alguns dos locais estrategicamente mais importantes dos Estados Unidos eram vulneráveis à invasão de aeronaves misteriosas. Enquanto alguns relatórios citam os objetos como helicópteros, vários relatos de testemunhas oculares descrevem ruídos de motores a jato, feitos incríveis de velocidade e manobrabilidade, descrições bizarras de aeronaves físicas e uma aparente incapacidade dos pilotos de obter uma confirmação visual delas. Se a sequência de vários dias de incidentes de invasão aérea sobre a base aérea de Loring foram cometidas por um piloto de helicóptero astuto, com motivações ainda desconhecidas, algum tipo de jogo estratégico bizarro da Guerra Fria ou algo ainda mais exótico, ainda não está claro. O que está claro é que algo extremamente estranho aconteceu ao longo de pelo menos 4 noites em Loring no outono de 1975. Incidentes que tiveram centenas de testemunhas, algumas das quais forneceram depoimentos diretos sobre suas experiências. Embora observações pessoais possam variar muito em precisão, os aspectos centrais desses eventos são apoiados por vários documentos oficiais que chegaram aos mais altos níveis da estrutura do Comando Militar dos Estados Unidos. A base aérea de Loring foi a maior base do Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos durante sua existência, até que foi transferida para o recém-criado Comando de Combate Aéreo em Langley, no estado da Virgínia, em 1992. Até hoje, a Força Aérea dos Estados Unidos não consegue explicar o que realmente ocorreu em Loring.